Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar. Uma das sensações das últimas semanas é a série Adolescência, né? É uma série que está sendo comentada aí por quase todos os lados, né? Todos os tipos de criadores de conteúdo têm comentado sobre a série. Alguns falando sobre a questão da própria cinematografia da série, outros falando pela questão sociológica, psicológica. E é uma série que vale a reflexão. Eu acho que todos deveriam assistir, principalmente para quem é pai de menino, para entender essa questão, né? O que acontece? Quando falamos de masculinidade, né? A gente tem falado muito sobre... Tem falado não, né? Sempre foi falado, só que hoje tem se tornado algo de forma constante, né? Sendo falado sobre a questão da masculinidade tóxica, né? Tóxica, né? E recentemente tem reportagens, tem pesquisas falando sobre essa questão, né? Aí depois aí surgiu que é algo comentado aqui na própria série sobre a questão da cultura incel, da teoria lá do 80-20, né? Que 80% das mulheres só fica com 20% dos homens. Tem a cultura lá do Red Pill, sobre a questão da pílula vermelha, baseada ali no filme Matrix. E quando a gente fala sobre isso, né, é uma questão que preocupa muito, principalmente essa questão da masculinidade, né? Ultimamente, assim, não é um tema que eu tenho pesquisado muito, que eu tenho estudado muito, né? Mas como eu tento entender muito essa questão de extrema-direita, de esquerda, como é que vai ser a nomenclatura, como é que vai ser dividido daqui no futuro, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que provavelmente essa polarização possa ser diminuída, possa ser desgastante, principalmente pelas novas formas de adquirir conteúdo, de estudos, de pesquisas. Aí eu tenho adentrado nessa questão, né? Eu tenho percebido que as pesquisas que eu tenho estudado, que boa parte da questão dos homens, principalmente os mais jovens, elas são ligadas à extrema-direita, né? À extrema-direita. Quando você vê esses grupos, eu não posso nem falar os nomes, né? Alguma coisa, grupo supremacista, que tem crescido muito aqui no sul do país, né? No Rio de Janeiro, tem nada a ver com isso. Principalmente ali em Santa Catarina, onde esses grupos são muito mais fortes, a maioria são formadas por homens, né? Então, assim, essa questão de preconceito contra as mulheres, contra homossexuais, nordestinos, algo que era para ser algo ultrapassado nos tempos de hoje, tem ganhado força, né? E com o advento das redes sociais, tem a questão da Deep Web também, tem a própria cultura incel, né? Que você vai entrando, vai se aprofundando na internet, nos fóruns, seja lá nos legais ou nos ilegais, você vê essa questão da própria masculinidade, da própria questão do Red Pill, né? Então você vê coisas que você percebe que no debate uma fala muito sobre isso, não fala sobre a questão de masculinidade, mas tem essa questão de comunidades radicais, né? E recentemente, né, eu vi uma reportagem do canal Meia, né, do Pedro Doria, falando sobre a questão dos homens, né? Porque os homens estão virando mais à direita porque são os homens que estão na precariedade, na informalidade. Segundo o Pedro Doria, as políticas públicas não chegam a esses homens, e aí boa parte desses homens acabam seguindo o código lá da extrema-direita, das promessas do marketing digital, do empreendedorismo. Aí ele até citou um recorte que a maioria dos homens eram eleitores do Paulo Marçal. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir sobre a questão do futuro, que a série Adolescência, ela fala sobre a questão do passado, né? Eu vou fazer 40 anos daqui a alguns dias, né? Sou da geração milênio. Eu vivia uma época, né? A gente, como adolescente, como criança, que tinha da descoberta, né? A gente entrou, eu peguei aquele início ali das redes sociais, do Orkut, então a questão do bullying, eu posso falar muito porque
eu não sou uma pessoa bonita, eu nunca fui uma pessoa bonita, então assim, eu sempre tive rejeição das mulheres, seja na época da adolescência, como hoje, mas enfim, são outras questões. Então assim, eu soube lidar com isso, eu sei lidar com essa questão de rejeição das mulheres. Na verdade, eu nem ligo mais. Eu sou uma pessoa extremamente solitária em relação a isso. Eu não sei quer me relacionar com alguém há 10 anos, então eu já me acostumei com essa questão, já me acostumei com essa questão. Só que na descoberta, né, dessa questão da adolescência, ainda mais hoje, né, na própria série, né, como você vê, são 4 episódios, aí tem um primeiro episódio que é a questão da prisão, o segundo episódio que é a visão da polícia, o terceiro episódio é a visão da psicóloga, e o quarto episódio é a visão da família, né? Então assim, você vê que é uma família estruturada, de classe média, é uma família que teoricamente morava no centro urbano da Inglaterra e foi para um lugar suburbano. Não sei como funciona essa questão urbana e geográfica na Inglaterra, subúrbio, interior, não sei como funciona essa questão. Então você vê essa questão, né? Tem a questão da internet, tem a questão da linguagem, né? Deu a entender que o personagem, o protagonista, sofria bullying, tinha algum tipo de perseguição, e isso aí você percebe também que após o ato, quando ele comete o ato, aí acontece aquelas coisas, outras pessoas que fazem parte dessa comunidade passam a apoiar o protagonista da série, e você vê muito essa questão, né, de Red Pill. Eu estava até vendo aqui algumas coisas no YouTube, né, vou até ver depois sobre aqui um vídeo de uma menina sobre a questão da masculinidade tóxica, do homem que odeia a mulher. Eu, nesse período, né, de rejeição, eu cheguei a participar de alguns grupos, né, o tal PUA, né, que é o tal do Pick Up Artist. Então, hoje, muitos desses caras que são influenciadores daquela época trabalham no marketing digital, são influenciadores de moda, enfim, de desenvolvimento pessoal. E esses caras, eles vendiam coisas do marketing digital, né? Então, eu sei um pouco disso, como funciona, né? Então, é uma série que a gente precisa refletir muito. Tá na Netflix, não sei se eu já falei. Vale a pena assistir, vale a pena como entretenimento, vale a pena como reflexão. Você pode adquirir outro tipo de conhecimento, você pode ler o livro do Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa. Essa questão da masculinidade tóxica, da cultura incel. Eu estava vendo algum filme ou série recentemente que voltou a falar sobre isso, né, sobre essa cultura incel. É algo que está sendo falado muito. Hoje tem essa cultura Red Pill que tem se proliferado no Brasil. Existem alguns youtubers, né, existe até um podcast famoso ligado a essa cultura Red Pill, né? Então a gente está consumindo muita coisa e a gente não está percebendo. Então é pra gente que para nós que somos pais de menino, precisa refletir muito e sobre o presente e sobre o futuro, né? Recentemente a gente está vendo alguns crimes bárbaros acontecendo aí, eu não posso falar as palavras, né? Casos bárbaros em relação às mulheres, né? Crimes em relação às mulheres, é algo que você precisa repensar. Tem um livro da Ana Paula Padrão que ela lançou uns 4, 5 anos, que eu também fiz a leitura. Depois de procurar Ana Paula Padrão, o livro, também não posso falar o nome, que eu não quero, é um canal novo, né? Não quero tomar nenhum tipo de punição no YouTube. Então são coisas que precisa ser motivado, né? Até a questão dos 13 razões porquês também tem essa questão, né? Tem o livro, tem a série em 4 temporadas, por mais fraca que tenha se perdido ao decorrer das temporadas. Então são temas que é bastante interessante, né? Essa questão da adolescência, né? Que é essa questão da descoberta.
Ainda mais pra gente, que a gente acha que a gente está tendo uma educação boa, a gente dá uma educação boa, uma família de classe média, estuda num bom colégio particular, ou dependendo da localidade, um bom colégio público. Você vê que nada vai acontecer, aí do nada você depara com uma criança sendo presa, assim do nada, e você tenta entender o porquê, né? E a série explica essa questão em 4 episódios, na visão de cada situação, né? Da polícia, da psicóloga. Principalmente no 3º episódio, que você vê mudanças de comportamento do protagonista, aí você percebe algumas coisas em relação a visão que ele tem em relação às mulheres, em relação a outras pessoas. Tem essa questão da própria cultura incel, que eu até vi recentemente no vídeo do Hugo, né, da página Filosofia Infinita, que você tem apelidos, você dá códigos nas redes sociais, baseado em emoticons, que você vai ver isso na própria minissérie. Então, assim, são coisas que a gente vê as séries, ou melhor, a gente não vê. Então, assim, é uma série que você precisa refletir como sociedade, como governante, como gestor, na questão de políticas públicas, de ideologia, de futuro, o que essa galera tem consumido, consome. Eu acho importante você, como pai, como mãe, ainda mais agora no século XXI. Eu vi recentemente uma entrevista da Fernanda Lima, falando que ela tem 2 filhos homens, e os 2 filhos agora já estão na parte ali da adolescência, falando sobre essa questão de como ser um homem adolescente, e de como você... a gente que vem de uma cultura mais antiga, né? A gente que tem que desconstruir o machismo, né? Algumas falas, algumas atitudes que nós temos foram construídas na nossa adolescência, né? Então é um desafio que a gente tem como pais, tanto para agora como para o futuro, em relação a essa questão de desconstrução, de machismo, de olhar a mulher de coisa negativa, pejorativa, algo que a gente foi criado de forma errada por muito tempo, né? Então você percebe essas coisas, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma história parecida de rejeição, de piadinhas, mas essas piadinhas eram num cenário ali meio recluso, de amigos, de sala de aula, de escola. E hoje esse tipo de cenário é um cenário que vai para redes sociais, e você vê que tem casos que acontece algo bem mais grave, né? Então é uma série que vale a pena você assistir, refletir sobre essa questão, ainda mais se você é filho de pré-adolescente, de adolescente, para entender que às vezes tem muita coisa que a gente não enxerga e a gente acha que está tudo bem, às vezes não tá. Então, assim, por isso que eu defendo que para a gente pensar num futuro melhor, né, é importante ter um diálogo, mas o diálogo também não é só o importante, né? A gente precisa ver como pedagogos, como psicólogos, como cidadãos, como gestores públicos, na nossa territorialidade, na nossa localidade, né, sobre essa questão de cultura masculina, cultura incel, e outras culturas, e até o avanço. Não estou falando assim, da questão ideológica não, mas você seguir por um caminho extremista, um caminho radical, que pode gerar sérios problemas no futuro, seja numa sociedade, seja para alguém próximo, para alguém íntimo no futuro, porque você foi rejeitado, porque alguém é superior do que você e você não aceita, você acredita que o homem é superior, e não é bem assim. Então é uma reflexão que você precisa entender, e a série Adolescência, ela explica essa questão, que é bom entender sobre presente, passado e futuro, ou melhor, passado, presente e futuro, principalmente futuro. Então é essa reflexão que a gente precisa ver sobre a série Adolescente e sobre outras séries, outros filmes que falam sobre o tema, entendeu? Se você... Esse é o vídeo, essa reflexão. Se você chegou aqui, curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, dá um joinha aqui nos comentários para aumentar o engajamento. É um projeto novo,
divulgar para outras pessoas. Se o coração bateu para você, apoia aqui embaixo, tem aqui o Pix para apoiar o projeto. Se você quer que eu fale sobre algum tema, ou seja, que eu amplie esse tema, ou que eu fale outros temas, encoste a sua tela aqui, né, no QR Code, no Live Pix, qualquer valor, faça uma pergunta, faça uma crítica, ou uma ideia de tema que eu vou falar com certeza com carinho sobre. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.